Bom, eu tenho provocado a discussão sobre o plano diretor morreu, ficou obsoleto, apodreceu. E ele está sendo substituído por um instrumento que eu chamo de design do futuro, em resposta a líderes de saúde, arquitetos, engenheiros, designers interessados na conexão das mudanças nos planos de transformação das organizações de saúde. O plano diretor tem essa fragilidade genética que é de mostrar só um lado, que é o prédio. E o design do futuro busca fazer esse olhar sistêmico. Mas como é que você faz o design do futuro se você quiser enfrentar o desafio de ter visão sistêmica e fazer um trabalho dentro de uma visão mais sistêmica, conectando os demais ingredientes que não só a infraestrutura, num plano de mudanças para o futuro sonhado? Basicamente, a primeira etapa é você falar do plano assistencial e do orçamento da operação. Então, se é um prédio existente, você vai olhar sobre o que você entrega, o que você tem de orçamento operacional, e esse documento que define entregas, quando é um edifício novo, você projeta as metas de atendimento baseado naqueles estudos de viabilidade que você fez no mercado. Se é uma reforma, uma ampliação, e você domina as condições de mercado e conhece as condições de mercado, qual é a demanda de cada entrega, é você desenhar essas demandas, desenhar essas metas de atendimento a essa demanda e começar a fazer o desenho da tua operação a partir desse plano assistencial. Escrever perfil de assistência com metas, descrever personagens e usuários da organização, fazer o design de serviços preliminarmente detalhando os macroprocessos de entrega. Um macroprocesso de entrega de suprimentos vai definir se o tempo de reposição do estoque é a cada semana ou a cada 15 dias, dependendo da zona onde você esteja, dificuldades de frete, você vai ter um impacto sobre metro quadrado. Vai falar sobre quantos funcionários vão estar comendo no refeitório em quantos turnos, vai ter um impacto sobre as mesas e a quantidade de pessoas sentadas. Você vai falar sobre design de serviços como o impacto na recepção. Se eu faço check-in online e consigo que parte da população consiga fazer esse check-in online, eu talvez consiga reduzir espaços de espera e ter espaços de contemplação e não só um monte de gente sentada esperando por um sistema que não funciona ou porque tem um overload. Então, nessa fase inicial, você desenha a premissa de operação e faz essa premissa de operação começar a alimentar, obviamente, um teste de zoneamento e layout. Então, definiu a premissa de operação, você vai para um teste de zoneamento e layout. Esse teste de zoneamento começa a articular espaços para falar assim, como é que as pessoas vão andar aqui dentro e como é que elas vão respeitando a questão do tempo. Lembra? O tempo é o grande ativo de todo mundo. Eu quero ir para a organização de saúde, ser atendido com a maior eficiência possível, no melhor prazo possível, para resolver o meu problema. Seja um pequeno incômodo, fazer um exame, resolver uma dor e ir embora para minha casa. Depois de um procedimento, depois de um tratamento clínico, depois de um exame, não importa. Eu quero voltar para casa para viver meus dias, meus momentos, meus segundos, meus minutos no melhor estado possível de bem-estar. As pessoas não querem ir ao hospital, não querem ir à clínica médica. Nossa, que bom, hoje eu vou a um centro de diagnósticos. Não, a pessoa vai porque tem medo talvez da morte, quer se cuidar, quer prever se está tudo bem, quer diagnosticar, mas ninguém vai ao hospital porque olha que delícia de visita ao hospital. Não é uma experiência hoteleira. Pode ser uma experiência menos pior do que alguns hospitais proporcionam, mas ninguém quer ir ao hospital para se divertir. Claro, tem os trabalhadores que fazem com prazer, os médicos, as enfermeiras, os profissionais de saúde que fazem com amor. Eles estão indo lá para trabalhar e querem ir ao hospital para trabalhar. Então, nesse teste de zoneamento, pegou o design dos serviços, você vai fazendo listas de ambientes, vai fazendo os principais itens de tecnologias médicas para conectar com os serviços e vai fazendo as suas proposições de anatomia do prédio e de como as pessoas vão se movimentar desse prédio, vão chegar às primeiras ideias sobre metragem, sobre os vetores de ampliação das áreas que você precisa, sobre as características dos principais sistemas de instalações, obviamente, as posições desses sistemas, e começa a fazer projeção de investimentos em obras, tecnologias e ativos. Nessa fase você está mostrando viagens preliminares dos usuários, está mostrando pontos de encontro principais, está mostrando movimentos, quantidade de pessoas fluindo dentro do prédio e está mostrando, obviamente, seus pontos de atenção para implantação. O prédio no terreno, o terreno no clima, nos ventos dominantes, aí a boa arquitetura. O prédio e os seus vizinhos, o prédio e o impacto no trânsito, na cidade, o faseamento do prédio. Na terceira etapa, depois de olhar aquilo que o move para atender bem e fazer o teste nos layouts, mostrando a vida em movimento e os aspectos da arquitetura em si, você vai fazer a avaliação de cenários, construir cenários com sempre um olhar daqueles 4 grandes ingredientes: o prédio, os processos de trabalho, os programas de capacitação necessários às pessoas cuidadoras para poder fazer um bom processo de trabalho e as tecnologias de suporte. E é claro, o tempo todo olhando os impactos da sua solução
construção dos cenários nos investimentos. Não adianta nada você ficar fazendo planos diretores antigos e o design do futuro novo que conecta os ingredientes sem olhar no tempo o fluxo dos investimentos nas fases de investimento, para poder falar sobre os investimentos, as receitas, as despesas, o resultado e o retorno. Porque mesmo na atividade da organização pública, não falar sobre essa viabilidade de investimento e retorno na área pública, que é muito mais centrado em vidas salvas e cumprimento do orçamento de custeio, mas é um retorno que você tem que medir. Dessa forma, quando a gente fala sobre design do futuro, substituindo o plano diretor, essa é uma rápida visão do que você vai ter que integrar de ingredientes para fazer a sua entrega de um instrumento de planejamento e gestão para o futuro sonhado. Ficar só no prédio e só na infraestrutura não vai permitir que a gente consiga chegar no futuro sonhado para entregar um contexto adequado nas fases de implantação para o cuidado certo ao custo certo. E essa é a minha provocação. Se eu conseguir pelo menos contribuir para essa provocação com essa minha fala sobre a obsolescência do plano diretor e o design do futuro, a nova proposição de integração dos ingredientes no instrumento de planejamento e gestão da transformação, eu estou satisfeito.